tema da reflexão de hoje é jejum, uma disciplina para a alma. Esse é o tema da nossa reflexão. Então, como vocês sabem, pelo menos a maioria, a gente está estudando o Sermão do Monte, uma série de domingos aí repetidos, estudando o mesmo tema, que são esses 13 capítulos longos aí de Mateus, onde Jesus dá diversas falas e orientações sobre como são os discípulos dele, como se dá a vida dos seus discípulos, como deve acontecer o dia a dia dos seus discípulos, uma vez que eles foram integrados nesse lugar de comunhão com Deus, de relacionamento com Deus, né? Uma série de instruções. E algo que passa todos esses capítulos, do 5, 6 e o 7, se a gente parar para pensar, é um único bloco de um grande sermão, né? Ele não é picado, igual está na nossa Bíblia, mas a gente pica ele, né? A gente trabalha vários bloquinhos pequenos dentro de um sermão maior. Mas de cabo a rabo ali, Jesus está preocupado com uma coisa principal, que é o coração dos seus discípulos, a intenção, as motivações dos seus discípulos, né? Então, vocês são meus discípulos, vocês vão viver do jeito X e não do jeito Y. Porém, a motivação do coração de vocês para viver desse jeito X, ela ela importa muito. Então, ele sempre vai estar falando do núcleo, daquilo de mais interno, das entranhas dos seus discípulos, do coração, da alma deles, né? Então, ele já tinha dito como eles deviam praticar as esmolas, como serem generosos, sem fazer alarde, sem tocar trombeta, sem avisar para as pessoas que você está fazendo uma boa obra, que você está sendo generoso. Da mesma forma, na hora que você for orar, você não fica orando nos lugares elevados, nas esquinas, para que todo mundo veja e observe a tua religiosidade, a tua piedade. Não, você precisa ir para o teu secreto, se retirar e orar. Você pode também revisitar o YouTube nosso, todas as pregações estão lá. Gravadas, tá? E essa aqui também irá para lá. Então, tanto a prática da generosidade como a prática da oração, elas precisam partir desse lugar de discrição. Elas não precisam ser para mostrar para ninguém, senão para Deus, para aquele que nos observa no secreto. E logo após essa fala de Jesus sobre oração, também ele ensina a oração do Pai Nosso, que o pastor Arthur pregou na semana passada. E a gente chega então no momento onde Jesus vai tratar do jejum, dessa disciplina espiritual do jejum. Então, à medida que Jesus vai avançando no ensino dele com os discípulos, de tempo em tempo ele retorna à estaca zero, que é aquilo que Salomão diz em Provérbios 4:23, sobre todas as coisas que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, tudo que você faz na sua vida, tudo que flui do teu coração, tudo que flui na tua vida, flui do teu coração. É o lugar da fonte. Essa fonte precisa ser uma fonte guardada, uma fonte protegida, para que não fluam águas amargas, águas sujas desse lugar. Então, a prática da esmola, como a oração e também o jejum, pode ser uma fonte que flui da tua vida, de uma devoção, mas uma água amarga. Porque ela tem às vezes a intenção de aparecer, ela tem a intenção de ser glorificada, de ser reconhecida. Nossa, como aquele fulano ali é bom, como ele é religioso, como ele é piedoso, como ele é uma pessoa crente. Então Jesus ensina, mas no fundo de tudo isso sempre tem a preocupação e o cuidado dele com o coração dos seus discípulos. E uma vida religiosa impecável não é o que Deus espera de nós, o que Ele requer, o que Ele sonhou para nós. A promessa dele antes é arrancar o coração de pedra de dentro de nós e nos dar um coração de carne, um coração ensinável, um coração vulnerável, um coração onde ele vai escrever a lei dele, que não está mais nas tábuas de pedra lá que Moisés recebeu no Sinai. A lei dele será gravada no nosso coração. São as profecias que os profetas trouxeram ali no final do Antigo Testamento. A gente vai ver isso de forma recorrente. O objetivo dele é nos dar um coração novo, um coração que pode ser tratado. Então essa é a tríade da religião cristã: a caridade, a oração e o jejum. Essas três práticas, elas são as principais práticas, e que, de forma especial no período da Quaresma, elas são mais observadas. E são práticas que a gente nos últimos anos tem tentado adotar e se aproximar, né? Porque antes de nós
E muito tempo antes de nós, a igreja cristã, a igreja primitiva, depois a igreja católica vem observando todas essas coisas, né? A gente descende ali da reforma do ano 1600, mas antes disso já tinha muita coisa acontecendo e muita coisa que acontece até hoje. E a gente sabe bem quem nós somos, as nossas doutrinas, as nossas regras, a nossa regra de fé e prática, a palavra, mas tem coisas que a gente não pode descartar. Pensando, por exemplo, nessa prática. A prática da quaresma é um tempo para se voltar para jejum, mas também para ter atenção com as esmolas, a caridade, a generosidade e a prática da oração. E, obviamente, isso não precisa ser restrito a esses dias do calendário litúrgico, né? Mas para toda a nossa vida. Então, as disciplinas espirituais, elas são ferramentas, elas são graças que Deus proporciona ao povo dele para a manutenção da nossa vida aqui. Uma ferramenta que Deus dá na tua mão e fala, use isso aqui que senão você vai morrer. Se você não usar esse negócio, você vai morrer. Isso aqui vai fazer bem para você. É um método de sobrevivência nesse mundo. Então não há vida cristã que não se envolva primeiramente com Deus, com o próximo e consigo mesmo. E essa tríade da religião fala sobre isso. Se envolver com Deus é a nossa oração, se envolver com o próximo é a prática da caridade, da generosidade. E se envolver com aquilo que está dentro de nós é o que o exercício do jejum traz, né? É um momento de olhar para dentro de si, de ficar mais recluso, de deixar Deus falar lá no íntimo, e aquilo que tem de ruim dentro de nós começa a saltar, começa a vir à tona, né? Deus quer fazer vir à tona o que há de ruim ainda dentro de nós, para nos limpar, para nos tratar, para nos tornar pessoas melhores funcionários, melhor marido, melhor esposa, o melhor filho dele, né? Tem coisa assim que precisa ser tratada, que precisa ser mexida dentro de cada um de nós. Então Deus não... Ele faz questão de mexer nessas coisas, ele não quer deixar passar batido. Então, para a gente fundamentar um pouco a ideia do jejum, porque às vezes isso não é talvez algo do nosso dia a dia, do nosso hábito, então é importante a gente pensar sobre isso. Então o termo literal que está ali na Bíblia, no grego, significa nada mais nada menos do que se abster de alimentos. Abster-se de alimentos. A gente tem, hoje em dia, a gente usa esse termo, né, jejum de Instagram, jejum de Netflix. É bom se fazer isso, né? Mas não necessariamente é um jejum, porque o jejum é você deixar de comer. Mas você pode usar o termo, não tem problema nenhum, então não é pecado. Mas o jejum em si, em primeira mão, ele quer falar sobre deixar de comer, exclusivamente deixar de comer. Então, esse é o significado do jejum. Então, Jesus fez um jejum por 40 dias e o relato bíblico informa e nos garante que ele ficou sem comer durante esses 40 dias. Muito provavelmente ele não ficou sem beber nada. O que não muda o fato de ser algo sobrenatural. Uma pessoa ficar 40 dias sem comer e fica viva, né? Elias também passou por isso, mas a Bíblia deixa claro, registrada para nós, que ele ficou sem comer e beber. Uma coisa mais maluca ainda, assim, mais sobrenatural ainda, né? Então, a gente vai ver diversos relatos bíblicos na Bíblia, que tratam do jejum. Então, Daniel 10:3 diz assim, não comi nada que fosse saboroso, não provei carne nem vinho, e assim ele segue. Muitos de nós conhecemos o jejum de Daniel, que ele é, às vezes, aplicado nas igrejas, a gente resolve fazer, que basicamente, em resumo, assim, é tudo que é gostoso de comer, de beber, você deixa de lado por um tempo para se consagrar a Deus. E aí você faz a tua listinha, né, que é gostoso para você, talvez não seja para mim, e, enfim, imagina Paulo sem chimarrão, sem churrasco, tem que... Não é fácil, né, Paulo? O 2 Crônicas 20 diz assim, então Josafá, que era o rei de Jerusalém, teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregou o jejum em todo Judá. Judá se consagrou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Então, são dois exemplos aí distintos. A gente já falou de Cristo, mas também Daniel. O profeta Daniel teve esse período de jejum, que ele não ficou sem comer necessariamente, mas sem comer coisas agradáveis, apetitosas. O rei Josafá também, nessa situação de medo, de calamidade, diante de guerra, diante de ameaça do inimigo, ele apregou um jejum em todo Judá. Ele chamou toda a cidade de Judá para jejuar, para se consagrar, com o fim de pedir socorro a Deus. O próximo texto, Esdras, no período de reconstrução do templo, que o povo de Israel estava retornando do cativeiro da Babilônia,
diz o seguinte: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. Então olha que motivação incrível, né? Pensando no povo de Deus como um todo, pedindo jornada feliz, mas também para os filhos e por todas as posses, né? Então Esdras instaura esse período de jejum aí. E o próximo texto do salmista Davi: quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. Então a gente vê também o grande rei Davi, e não é o único texto, obviamente, que trata sobre o jejum durante todos os salmos, era uma prática recorrente dele. A gente também tem um relato do apóstolo Paulo, quando Cristo o encontra na estrada de Damasco, ele fica cego e Deus o orienta a ir atrás de Ananias. A Bíblia, o texto de Atos relata que Paulo ficou 3 dias em jejum absoluto, sem comer e sem beber nada. Ele inicia o ministério dele em 3 dias de jejum ferrenho, sem comer, sem beber e sem enxergar nada, né? O cara estava cego. Então o apóstolo Paulo também jejuou, e ele vai falar durante todas as cartas dele de inúmeros outros períodos de jejum que ele fez. Então, tanto como no Novo como no Antigo Testamento, há diversos outros relatos sobre jejuns. E para deixar claro de novo, né, esses jejuns absurdos de muitos dias são coisas miraculosas. Então, a não ser que Deus te dê uma orientação bem específica, não vá ficar 20, 30, 40 dias sem comer. Lendo algumas coisas sobre, os médicos dizem, enfim, pesquisadores, que o ser humano aguenta até 50 dias sem comer, mas 3 dias sem líquido não tem jeito, você precisa tomar água de alguma coisa. Não, Elias ficou 40 dias, completamente sobrenatural. Agora, também, cara, 50 dias sem comer é brabo. Meu Deus do céu, a pessoa deve sumir, cara. Assim, se eu ia soprar, acho que você desmaia, a chance é muito fraco. São coisas atípicas, né? Então, se Deus te falar para fazer, ele sustentou diversos homens na Bíblia e não morreram, né? Se é Deus, de fato, não vai. Mas também se morrer, você já vai estar bem consagrado, você já vai estar bem na unção, você já vai direto no elevador, assim, sentar lá no trono junto com os 12 lá, tá? Mas então, enfim, são momentos sobrenaturais, né, na história. Então o jejum é a prática do povo de Deus em toda a história, e não apenas do povo de Deus, né? Esses exercícios espirituais, eles são práticas de praticamente todas as religiões do mundo: oração, o jejum, as esmolas. Então jejuar é nada mais nada menos que abster-se de alimentos por determinado período com a finalidade de buscar a Deus. E o jejum é uma disciplina espiritual. A Marô, hoje de manhã, também pregou sobre esse mesmo tema, então a gente está meio que se complementando, né? Ela falou algumas coisas, eu estou falando outras, muitas delas vão se repetir. Então, ela comentou também de manhã sobre os fariseus, que eles jejuavam 2 vezes por semana. Uma hora eles sempre estão interrogando Jesus, e aí eles já chegam dando carteirada, né? O jejum 2 vezes por semana. Então, era a prática deles o jejum nas segundas e nas quintas-feiras, de todas as semanas, de forma ininterrupta. Então, estes eram dias onde os mercados tinham um maior fluxo de pessoas, as segundas e as quintas-feiras. Então, os fariseus, né, baseado no texto que a gente vai ler, a gente vai entender um pouquinho melhor, eles iam lá com panos de saco, eles iam lá com o cabelo desarrumado, com a roupa fedida, se arrastando, assim, para que todo mundo visse que eles estavam jejuando. E aí eles iam no dia que o mercado estava bombando, para que as pessoas olhassem e pensassem: nossa, que homens piedosos, que homens religiosos. E, contrário à prática dos fariseus, a igreja primitiva, a igreja que foi fundada a partir da morte e da ressurreição de Cristo, ela adotou a prática do jejum em 2 dias da semana também, porém às quartas e às sextas, remetendo ao dia da prisão de Cristo, que foi na quarta e sexta, que é o dia da crucificação dele. Então, durante todo o período ali da patrística, dos pais da igreja primitiva, os crentes jejuavam 2 vezes por semana. Então essa é uma prática que vem desde que o mundo é mundo. Então eles mudaram, obviamente, para se distanciar dessa prática dos judeus, né? O cristianismo é fundado, o judaísmo é uma religião à parte. Então pega a tua Bíblia aí, vamos ler o nosso texto base, Mateus 6, do 16 ao 18. E mantenha ela aberta, que a gente vai voltar para ela aí no decorrer. Mateus 6, do 16 ao 18, diz o seguinte:
Não vai estar na tela, tá? Abram aí. Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça, lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Amém? Até aqui. Então, este início do verso ele vai se repetir. Ele se repetiu, na verdade, em versos anteriores, né? Quando Jesus falou sobre a oração, quando Jesus falou sobre a prática da esmola, em todos esses momentos ele diz: quando vocês derem esmolas, quando vocês orarem, quando vocês jejuarem, entendendo que essa era uma prática recorrente, isso fazia parte da vida da igreja primitiva, dos apóstolos, dos judeus também. Ele não estava começando nada novo. Então, a partir de agora, eu vou morrer, eu vou ressuscitar e vocês vão ter que jejuar. Não. E é algo que a gente já precisa deixar claro no início: o jejum não é um mandamento, não há uma ordenança clara de Cristo, de Deus, em lugar nenhum da Bíblia dizendo jejuem. Assim como, por exemplo, está escrito: ame a Deus acima de todas as coisas e ame teu próximo. Não há jejum em lugar nenhum da Bíblia. Mas a gente vai entender um pouquinho mais sobre a importância dessa prática aqui ao decorrer. Então, quando você der esmolas, quando você orar ou quando você jejuar. Então, essa é uma prática que faz parte da vida do povo de Deus. Então, a gente já viu o que é o jejum. Agora a gente vai pensar um pouco no porquê jejuar. Para que eu vou ficar passando fome, ficar nervoso, ficar com dor de cabeça? Então, é necessário a gente colocar essa base, esse fundamento, porque se a gente parar para pensar o texto do jeito que a gente leu hoje, talvez ele não faça tanto sentido para a nossa realidade, né? Jesus está falando: quando vocês jejuarem, vocês façam isso, isso, isso e aquilo. Só que a gente sabe que essa não é necessariamente uma prática tão viva nos nossos dias. Na igreja do século XXI, 2022, sabe? São essas práticas que a gente está cada vez mais diluindo, está cada vez mais deixando de lado, sabe? A leitura da Bíblia, a oração, as vigílias, como eu falei hoje cedo, né? Que eu fui em vigílias com os meus pais, eles levavam um colchão para mim. Eu acordava às 6, 7 horas da manhã, às 11, assim, o povo estava lá, cara, em frio, nas chácaras, de mão dada, orando, com orvalho na cabeça, assim. Eu era criança, não entendia nada, assim, mas eu penso: nossa, a gente não tem mais gás para essas coisas hoje em dia, a gente precisa que Deus nos reavive, que Deus nos desperte novamente, né? Então, a prática do jejum, ela também, a tendência é que cada vez mais ela vá sendo distanciada, né? A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Então a gente precisa ir contra essa maré, né? O amor está esfriando, a gente tem que tentar aquecer, a gente tem que tentar incendiar, né? Então, por isso que eu acho que é necessário a gente explicar um pouco mais o jejum em vez de ir diretamente para o texto, né? Porque talvez muitos de nós não tenham essa prática do jejum. Então, há um episódio que os fariseus interrogam Jesus e eles falam assim para Jesus: os discípulos de João Batista, né? Eles jejuam. E por que os discípulos não jejuam, Jesus? E aí Jesus responde o seguinte: os convidados para o casamento devem jejuar enquanto o noivo está com eles. No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, e então naqueles dias eles vão jejuar. Então, o jejum ele tem esse aspecto de falta de algo, né? Então a gente se abstém da comida para a gente receber de algo porque nós temos falta. Só que o Deus encarnado estava ali full time, durante 3 anos, andando, dormindo com os caras, viajando com os caras, comendo e bebendo com os caras, assim, tipo, não era um momento de falta para eles, não era um momento em que eles estavam ali vivendo Deus encarnado literalmente diante deles. Então é como se não houvesse espaço nesses dias para lamentações, para essa reclusão íntima, um secreto de jejuar, de clamar pela misericórdia de Deus, porque Deus estava ali entre eles andando. Mas é por isso que ele fala: virão dias em que o noivo lhe será tirado, e então naqueles dias eles vão jejuar. De novo ele falando, Jesus não diz eles precisam jejuar, eu ordeno que eles jejuem, não. Ele já sabe que os discípulos dele vão fazer isso. O próprio Espírito vai conduz a igreja durante tantos anos a essa prática. O noivo vai ser tirado e naqueles dias eles vão jejuar. Então, os discípulos jejuam porque eles esperam a vinda do Senhor e
E essa é uma esperança escatológica, que ela diz respeito aos últimos dias, às últimas coisas. Então essa era escatológica, a era dos últimos dias, ela foi inaugurada assim que Cristo subiu. Nós estamos vivendo durante esse último período, durante essa última era, a era da igreja. Estamos aguardando ansiosamente o retorno de Cristo, orando, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E nessa prática, nessa espera, que é uma espera ativa, espera-se de nós consagração, espera-se de nós a prática das disciplinas espirituais, a leitura da Bíblia, a oração, o jejum, a prática das boas obras, a evangelização. A gente vive como quem apressa a volta de Cristo. Então os discípulos jejuam também porque ainda estamos sob o efeito do pecado e sob o efeito da morte. Quando a gente se depara com a nossa própria miséria, com os nossos próprios pecados, com os nossos próprios tropeços, ao invés de a gente olhar para isso e viver numa depressão, não, a gente precisa olhar com esperança para Cristo e carregar nossa cruz e receber do perdão dele, ser lavado dos nossos pecados, mas assim como ele convida os discípulos dele a tomar nossa cruz diariamente. E parte desse tomar nossa cruz diariamente no caminho do discipulado de Cristo é também o sofrimento de você se abster de comida por uns momentos a fim de se consagrar a Deus, a fim de receber mais dele. Então a gente jejua também, última flechinha ali, porque diariamente a gente é tentado. Diariamente a gente é tentado. Satanás está como um leão ao nosso redor, procurando, esperando um vacilo para que ele possa nos tragar, para que ele possa arrebentar com a nossa vida. Então essa é uma prática que a gente precisa refletir com seriedade nessa noite, porque ela é muito boa. Então, pensando num propósito primário para o jejum, que a gente ouve muito falar, eu quero uma coisa, vou jejuar para que isso aconteça, ou enfim. Sim, essas coisas fazem parte, né? A gente se consagrar com um propósito específico, mas antes dele, a gente precisa sempre deixar isso bem claro. O propósito primário, principal do jejum é a glória do Pai, é a pessoa de Deus. Para a gente não correr o risco de virar uma relação interesseira, né, de tipo, Deus, eu vou fazer isso aqui, mas você me dá aquilo de lado de volta, sabe? Eu estou dando dízimo aqui, você precisa me abençoar, eu estou ofertando, você precisa me abençoar, eu estou, sei lá, fazendo qualquer coisa, eu estou ficando sem comer, você precisa me abençoar. Não, ele não é servo de nós, ele não é nosso mordomo, né? Não é tipo uma pastelaria, né? Se eu dar 5 lá, filho do pastel aqui, né? Não é assim. Então, a gente precisa levar a sério isso, né? E sempre sondar o nosso coração nesses momentos, nessas práticas, assim, de entender as motivações, né? Se Jesus condenava lá a motivação dos fariseus, né, para se aparecer, a gente precisa ficar de olho nessa, né? Sim, a gente tem inúmeras faltas, inúmeros motivos de oração, inúmeras pessoas que a gente quer que se convertam, a gente precisa mudar de emprego, a gente precisa de bênçãos, Deus sabe de todas essas coisas, Ele se compadece, Ele nos abençoa. E não é errado você se consagrar e orar por essas coisas, mas antes de tudo, o propósito, o objetivo primário é a glória do Pai. Os evangelhos relatam que Ana, a profetisa Ana, ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia, com jejuns e com orações. Ela orava, adorava noite e dia na expectativa do Messias, na expectativa do Cristo que viria. E que interessante, ela fazia isso com jejuns e com orações. Então veja como o jejum está nesse contexto de adoração e de oração aqui também. De não necessariamente a petição por algo, sei lá, material, por alguma coisa que ela precisa, não, mas também como um ato de adoração. Deus, eu vou me abster aqui por 10 horas nesse dia, apenas porque eu te amo, apenas porque eu quero receber mais de ti na minha vida, apenas porque eu quero ter mais comunhão com o Senhor, porque ao invés de gastar 1 hora almoçando, eu posso gastar 1 hora diante da Bíblia. Sabe, uma coisa tão simples, tão óbvia assim, sabe? Tirar uma coisa para colocar outra no lugar. É muito simples, mas isso tem resultados que a gente não faz ideia. A gente precisa crer que Deus sim recompensa esses momentos, né? De adoração, de jejum. Então Ana adorava com jejuns e orações. Jejum é um ato de adoração a Deus. Então, o objetivo principal e primordial do jejum é ter mais a presença de Deus nas nossas vidas.
mas da presença do Espírito Santo na nossa vida. O jejum é para a comunhão com o Pai. Se Jesus falou, os discípulos não vão jejuar agora porque eu estou aqui com eles tendo comunhão, quando eu for levado, os discípulos vão jejuar, porque essa comunhão vai ser de certa forma rompida. A gente recebe do Espírito, a gente está ligado a Deus, Ele nos fez um com Ele próprio. Mas a gente sabe que ainda as coisas não foram consumadas. Senão a gente ia viver aqui pro resto da vida. Mas Ele falou que Ele vai voltar. Ele falou que Ele vai transformar todas essas coisas. A gente vai viver na presença dEle, experimentando do prazer que é a presença dEle para todos sempre. A gente ainda carece da transformação desse nosso corpo, que deseja coisas más, que peca. A gente carece da transformação desse mundo, dessa sociedade, que cada vez mais acontece em desgraças. A gente olha para todas essas coisas e pensa, algo está faltando, mesmo que nós tenhamos sim a presença maravilhosa de Deus aqui. Então o jejum, o objetivo dele é a comunhão com o Pai, é a presença de Deus na nossa vida. Em João 17, na oração sacerdotal, Jesus fala o seguinte para Deus, ele ora ao Pai: como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, a oração de Jesus é para que a gente estivesse unidos como igreja a Ele. Essa é a união mística, nós estamos unidos, porque a oração de Jesus ela não falha, né? O Pai não nega nada a Cristo. Então Cristo orou, o Pai respondeu, né? Se a gente for pensar no Salmo 2, né, quando diz lá, pede-me que eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua posteridade. Cristo é esse que recebe do Pai todas as nações por herança. E Ele nos enxerta em Deus, né? Então essa oração foi respondida. A minha oração é que eles estejam em nós. Assim como nós, Trindade Santa, estamos ligados durante toda a eternidade, a igreja foi enxertada nessa união. Então, o jejum é a gente pensar assim, eu tenho Deus aqui, mas Ele vai voltar ainda, Ele vai restaurar todas as coisas e falta. Eu ainda peco, eu ainda sou tentado, eu ainda preciso de mais da vida dEle, então eu vou me abster por um tempo aqui de comer, para receber do alimento dEle, para receber da palavra, para receber da oração. Então, o jejum é se esvaziar de comida para receber da comida celeste, do alimento dele, do cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. É abrir espaço para recebê-lo, como o Maru comentou hoje cedo, citando o Henry Nouwen, é abrir espaço para recebê-lo de novo. Enquanto eu estava pensando, refletindo, escrevendo, isso foi se tornando algo muito óbvio, assim. É abrir espaço literalmente. Então você senta para comer, está lá, tua marmita, no restaurante, seja lá onde for, você está comendo e tal, e está tudo bem, né? Isso é bênção, isso é de Deus, faz parte. Mas aí, em determinado dia, você, não, hoje eu não vou sentar para comer, eu vou sentar para abrir a palavra, para ficar diante do Senhor em oração. Você está abrindo espaço na tua agenda. E, de novo, é bênção comer, é bênção beber, é bênção se satisfazer dessas coisas. Mas é bênção também você se abster dessas coisas por um certo período para receber demais de Deus, né? Esse é o objetivo da nossa vida, a comunhão com Ele. Então, algo que a gente tem que pensar também é que... Falou. Deus está procurando um lugar onde Ele possa manifestar mais a presença dEle. E a gente vê durante toda a Bíblia, por exemplo, no início do livro de Josué, Deus fala, santificai-vos, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Deus dá uma direção bem clara para eles, se santifiquem. Se afastem do que é mal, se consagrem, porque amanhã eu vou fazer maravilhas no meio de vocês. Então é uma condicional. Deus falou, se santifiquem, porque amanhã eu vou fazer maravilhas. Então, Deus está, desde que o mundo é mundo, querendo ter comunhão com a gente. O homem e a mulher caíram, pecaram, eles foram retirados da presença de Deus. E aí, anos depois, Deus decide falar com Abraão, chamar ele, a partir dali ele começa um povo. E aí Moisés levanta o tabernáculo, a Arca da Aliança está lá, Deus enche aquele lugar da presença dele. E aí lá para frente Salomão constrói o templo, ele dedica o templo ao Senhor, e a presença de Deus enche aquele lugar de forma tangível, que eles não conseguiam nem se mexer, nem sair, nem entrar, porque a presença de Deus encheu aquele lugar. Aí Cristo vem, cheio de glória, cheio de graça e verdade, caminha entre nós, cheio da presença de Deus. E Cristo sobe e ele sopra o Espírito dele, para nos
dar da vida dele, para nos dar da glória dele. O fato é que a nossa vida pode ser ainda mais cheia da presença dele. A nossa casa pode ainda ser mais cheia da presença de Deus. O nosso trabalho pode ainda ser mais cheio da presença de Deus. E isso demanda de nós alguns esforços, isso demanda de nós alguns passos a mais. Uma fé ativa, uma obediência ativa de eu vou fazer algo para que eu possa receber demais de Deus. E de novo, de forma bem óbvia, como que, por exemplo, as tuas mãos estão cheias, como que você pode receber mais das tuas mãos? Se você esvaziar uma delas. Então a tua vida está cheia, tua agenda está cheia de coisas, tua cabeça está cheia de coisas, tua barriga está cheia de coisas. Como que eu posso receber mais da minha vida? Me abstendo de algumas outras coisas. Então é algo muito óbvio, é muito prático. Largar algumas coisas para receber outras. Mudar minha agenda, mudar minha rotina, mudar minha programação para estar com Deus, para receber mais de Deus. E Ele com certeza vai recompensar, com certeza Ele vai nos visitar. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então Deus é o centro do jejum. Ele é o objetivo principal, comunhão com Ele. E uma vez isso estabelecido, a gente pode pensar e deve nos propósitos secundários do jejum. Então o primário é a glória de Deus. Esse trem aqui parou de funcionar. Vamos lá. Espaço aí, João, por favor, que deu ruim aqui. Então vamos lá. Propósitos secundários. O primeiro é arrependimento. Ficou cortado, mas é Neemias 9, 1-2, diz o seguinte: os filhos de Israel se reuniram para um jejum, vestiam um pano de saco e traziam terra sobre a cabeça. Puseram-se em pé e fizeram confissão de seus pecados e das iniquidades de seus pais. Então, o povo de Israel fez um ajuntamento, e em arrependimento, eles confessaram seus pecados, e eles jejuaram diante do Senhor. Então, um dos propósitos secundários, antes de a gente pensar em bênçãos que a gente pode receber da parte de Deus, que a gente quer muito, que a gente jejua para receber essas coisas, enfim, o arrependimento é um ótimo motivo. Quando a gente se depara com um pecado grave, quando a gente se depara com um hábito que a gente não consegue deixar de jeito nenhum, uma falha no nosso caráter, uma mentira que a gente não consegue largar, a nossa lascívia, a impureza, o maltrato com pessoas da nossa casa, a grosseria, seja lá qual for, qualquer pecado é horrível, estraga a tua comunhão com Deus, desagrada a Ele, faz mal para você. O jejum é uma ótima prática para você incluir no arrependimento. E talvez para você experimentar, inclusive, um arrependimento genuíno, ainda mais profundo, que você talvez não experimentou nunca na tua vida. Então, se abster de alimentos por determinado horário para orar e pedir misericórdia de Deus por um pecado, por uma situação específica que você tem muita dificuldade, que você não consegue largar. Então, o jejum é um bom propósito, o arrependimento é um bom propósito secundário para a prática do jejum. Olha que bonito, barba do homem. Segundo, a santificação. Anselm Green, ele é um monge beneditino alemão, está vivo ainda, e ele escreve muito sobre espiritualidade cristã, e ele diz o seguinte: o ser humano, por natureza, gosta de entregar-se ao prazer e transgride seus limites. Então, deve jejuar sempre para se tornar interiormente livre das coisas... deve jejuar sempre para tornar-se interiormente livre das coisas deste mundo e para poder se dedicar com mais força às coisas espirituais. Então o cara é um monge, esses caras basicamente oram, estudam e jejuam a vida inteira deles, não fazem quase mais nada, né? Boas práticas, boas ações com certeza, mas assim, é uns caras que sabem do que estão falando, né? Então ele diz que a gente por natureza gosta de se entregar aos prazeres, e não apenas isso, mas a passar a barreira dos limites. Não é errado você comer, é errado você comer demais. Não é errado você comer determinados alimentos, mas a gente gosta de passar os limites em tudo na nossa vida. Não é errado você assistir uma série, mas aí a gente fica 7 horas sentado na frente, lá assistindo uma série. E, sei lá, a louça está na pia e tem um monte de coisa para fazer. Você podia ler um livro, você podia passear na rua, sabe? Fazer qualquer coisa, qualquer prática mais saudável.
Então Deus dá inúmeras bênçãos para nós, só que a gente não sabe administrá-las. Então o jejum é uma ótima forma para regular essas emoções, para regular as nossas disposições. Porque o jejum nada mais é do que você olhar para si mesmo, para a tua barriga, né, que é o nosso centro. A gente, tipo isso aqui tudo, né? Isso aqui são as entranhas dos homens. A alma do homem está contida aqui, o coração e a barriga, o apetite. E você olhar e falar para si próprio, você não manda em mim. Sabe? Tipo, você não manda em mim. Deus me deu esse corpo e esse corpo tem que servir para glorificar Ele. Então eu vou colocar limites. Então, é muito prático tudo que a gente está falando hoje, porque também as palavras de Cristo são bem práticas. Né? Quando vocês jejuarem, vocês façam isso e não façam aquilo. Né? Eu espero que não fique pragmático, não fique chato, mas eu acho que vai ajudar a gente a entender um pouco. Então, para a gente se tornar interiormente livre dessas coisas, o jejum é uma ótima pedida. Outra citação do Richard Foster, que inclusive a Marô trouxe hoje cedo. Acobertamos o que vai dentro de nós com comida e outras coisas boas, mas o jejum traz à tona o que há em nosso interior. Raiva, amargura, inveja, discórdias, medo, tudo que é negativo dentro de nós será trazido à superfície durante o jejum. Então, se você já fez isso, ou tem a prática, ou tem o hábito, você sabe que é um período onde você é provado. É um período tipo onde você pega um espeto assim, espeta a tua carne assim, e ela grita, sabe? Ela grita raiva, ódio, dor de cabeça, sei lá, qualquer coisa. Você fica mais irritado, você fica... Dá muita dor de cabeça com o jejum. E lembro que os meus pais também sempre falavam, né, que de ficarem sem café dá dor de cabeça. Né? A gente é muito viciado em café brasileiro. O chimarrão, pá. E aí você fica um período sem e tá lá. Então, esse é um bom momento para a gente ter esse contato interior, esse contato consigo mesmo, né? De tipo se abster de comida para ver o que está dentro de você, o que precisa ser limpo, né? Essas coisas vêm à tona para que elas sejam retiradas, né? Elas não vêm para a gente ficar olhando e pensando, meu Deus, como eu sou ruim, raiva. Não, o objetivo delas é trazer elas à tona, colocar luz e entregá-las a Deus. Deus, eu estou com raiva de alguma coisa, eu estou sendo grosso com essa pessoa, por quê? Porque eu estou sem comer, tipo, que criança mimada, que é a nossa carne. Né? Enquanto eu estava lendo também essa semana o livro desse monge beneditino, ele cita uma hora o Jung, o povo da psicologia manja, e o Jung faz uma psicologização do jejum. E por que isso, né? Por que eu cito? Porque o jejum não é uma prática exclusiva dos crentes. Todo mundo estuda jejum. Você vê os blogueiros fitness, hoje eles falam de muito de jejum intermitente, e por aí vai. O jejum traz muitos benefícios de desintoxicação do nosso corpo, enfim, mas o nosso objetivo aqui é o benefício espiritual dele, né? E aí ele cita o Jung diz que o jejum ele faz algo, eu acho muito interessante. Assim como um nenê chora porque ele está com fome e a mãe imediatamente coloca o nenê no seio para ele ser alimentado, no período de jejum a nossa carne ela chora como um nenê desmamado, como um nenê que está com fome. Mas você está em jejum, você não vai alimentar ele, ele vai espernear. E esse é um momento para a gente ter contato com o nosso inconsciente, com o nosso interior e pensar, por que isso está acontecendo? Por que eu estou com raiva? Por que eu estou com dor de cabeça? Por que isso está acontecendo? Mas obviamente para não ficar nesses problemas e olhar para eles apenas, mas sim levar eles diante de Deus e pensar, Deus, me ajuda, mata minha carne, sabe? Dá-me mais de ti, que o Senhor cresça em mim, que eu diminua. Então eu achei muito interessante esse negócio de comparar a nossa carne com um bebê chorão que fica com raiva quando está com fome. E uma outra citação dele, eu não posso esperar que a minha mente esteja lúcida quando vivo empanturrando meu corpo de comida. A gente sabe que a comida em si, ela não diz respeito exclusivamente a isso aqui, né? A gente come um monte e aí todo o corpo trabalha para digerir aquele monte de comida que a gente comeu, comida pesada. O Belete, eu sei que você faz dieta sua vegetariana, vegana? Cara, o Belete sabe do que a gente está falando, ele sabe muito mais do que a gente está falando. Porque a gente come uma comida pesada, come uma carne, você morre, cara. É muito difícil, né? E quem tem hábitos mais saudáveis de alimentação, talvez sofra, talvez não, certamente sofre menos que a gente com isso. Mas é certo que quando a gente está com o corpo empanturrado de comida, a mente afetada também. Então esses períodos de jejum são ótimos para a gente ter uma melhor reflexão das coisas, para a gente conseguir meditar melhor na palavra de Deus, para a gente talvez conseguir ouvir mais dele, né? Porque você não deixa apenas de comer, você deixa de se concentrar naquele momento da comida e tal, pensar em outras coisas, a TV, o celular, e você vai se retirar para ficar diante de Deus em silêncio, em oração, em meditação na palavra. Então o jejum é uma bênção.
Então, além do arrependimento, da santificação também, a gente vê na Bíblia que em tomadas de decisões o jejum era feito. Então os apóstolos ensinaram isso. Atos 14:23 diz que promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então olha que desafio bom aí para a próxima eleição, né? A gente convocar um dia de jejum, algumas horas, seja lá como for, né, para as próximas eleições, para que o Senhor nos abençoe, nos dê discernimento, né, de saber quem são as pessoas que a gente deve eleger, para presbítero, para diácono, e por aí vai, né. Então, tomadas de decisões. E é claro que você pode aplicar isso para a tua vida, né. Certamente um período de meditação bíblica, de oração, de jejum, vai te ajudar diante de um momento crítico de decisão. Ele vai te tornar, com certeza, mais apto, mais lúcido para entender, para ouvir a voz de Deus, para entender o discernimento dele, e talvez de uma decisão, de um passo que você tem que tomar na tua vida, de mudança, de trabalho, seja lá como for. Mas aquilo não é uma moeda de troca, não é tipo assim, Deus, estou colocando 5 aqui e você me dá o pastel, eu estou jejuando, você tem que me falar, não, mas são ferramentas que ele dá para nos auxiliar. E a gente faz essas coisas crendo que sim, ele é abençoador, ele tem prazer em nos responder, ele tem prazer em nos direcionar, e não é porque a gente está dando carteirada nele. Não, você pode ficar 3 anos sem comer, ele não é obrigado a fazer nada. Mas ele é um Deus gracioso, ele recompensa aqueles que o buscam. Então a gente entendeu um pouco sobre o que é jejum e também o porquê jejuar. Agora a gente vai voltar para o nosso texto. Mateus 6, do 16 ao 18, esses 3 versículos. Então acompanha comigo. Espero não estar falando muito rápido, mas eu não quero prolongar muito, então estou indo rápido. 6,16 diz assim: quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Então até aqui. Então, o primeiro ponto que eu queria fazer uma breve explicação, já uma aplicação e conclusão, tudo ao mesmo tempo, né? Foi mudada a ordem desse sermão. É que o jejum não pode ser feito para aparecer. E esse era o jejum dos hipócritas, e esse era o jejum dos fariseus. Quando vocês jejuarem, não queiram se mostrar, não desfigurem o rosto, não fiquem andando, se arrastando, para que as pessoas vejam que vocês estão jejuando. Então Jesus está preocupado com a motivação, que possivelmente era gerada por causa de insegurança. Talvez os fariseus viam o ministério de Jesus começando a bombar, os discípulos dele, os milagres acontecendo. Em contrapartida, eles pensavam, a gente tem que ser ainda mais religioso, o nosso clã, a nossa galera, a gente precisa ser mais religioso que ele. Olha, os discípulos de fulano oram mais que os seus, jejuam mais que os do Senhor, fazem mais isso, fazem mais aquilo. Então, tomados de insegurança, com uma necessidade de serem aprovados, eles jejuavam para aparecer. E essa não é a maneira correta de jejuar. Então, Jesus está aqui regulando essa prática, né? Vocês não devem jejuar com o intuito de se aparecerem, de que as pessoas olhem para vocês e pensem que vocês são seres extremamente espirituais e piedosos. E, como eu falei anteriormente, não há um mandamento para jejuar na Bíblia toda. Você pode viver e morrer a tua vida sem fazer um único jejum, você vai para o céu do mesmo jeito. Mas certamente é uma bênção que você tem ao teu dispor para que a tua vida seja menos difícil, para que a tua vida seja mais leve, para que a tua vida seja uma vida mais sensível ao Senhor e às pessoas. E ainda sobre não ser uma ordenança, o Richard Foster, ele diz assim que, para quem anseia andar intimamente com Deus, as afirmações de Jesus são palavras convidativas. Isso ele está falando sobre o quando jejuares. Então, é uma afirmação que Jesus está fazendo sobre os seus discípulos. Quando vocês jejuarem, assim, assado. O Foster está falando, isso não é uma obrigação. Mas, essas meras palavras, essas afirmações de Cristo, elas soam como um convite para aqueles que desejam estar mais perto dele, para aqueles que desejam ser mais íntimos. Se Jesus está falando que os discípulos dele iriam jejuar, eu quero estar no meio dos discípulos dele, eu quero ser alguém mais próximo, eu quero ser alguém mais íntimo. Né? Quem é mais íntimo, quem está mais perto, recebe de mais coisas. Vê mais coisas, ouve mais coisas que as outras pessoas não ouvem. Então esse é um passo para a gente
tomar de compromisso. Eu quero mais de Deus, eu quero estar mais perto, eu quero ver o que Ele está fazendo na igreja. Esse despertamento que a gente tem vivido nos últimos dias, sabe? Certamente as pessoas que se dedicarem a estar diante do Senhor diariamente, ouvindo Ele, orando, jejuando, vão experimentar de mais coisas. A igreja toda vai ser abençoada. Mas tem coisas que talvez só umas pessoas vão ouvir, vão sentir. Oportunidade de servir a outras pessoas. Talvez teu espírito esteja ali um dia, atento ao Senhor, descansado nele, ouvindo Ele, sem estar com a mente cheia de coisa e tal, e Deus te oriente, vai lá, ora para aquela pessoa, ajuda aquela pessoa a fazer isso, a fazer aquilo. O jejuar é abrir espaço para Deus, não só para a gente receber, ter comunhão dele, mas também para a gente ser usado para serviço da igreja dele, para serviço das outras pessoas. Então os que estão mais próximos são mais abençoados, né? Eles experimentam de coisas que talvez as outras pessoas não estão, mas assim, não é... Essa fala não é de um lugar assim, tipo, julgando, né? Você está experimentando isso, você não. Não, assim, é um convite. Como o Foster falou, a palavra de Jesus é um convite para quem quer estar mais perto. Então é sensato a gente atender a esse convite. Então o jejum ele não deve ser um fardo de obrigação, mas ele deve ser uma resposta livre ao convite da comunhão. A gente deve encarar o jejum dessa maneira. Eu preciso de jejuar, meu Deus. Não, é difícil. A gente está acostumado a fazer 3 refeições por dia, e um dia, do nada, depois de 35 anos comendo, você vai resolver ficar 10 horas sem comer. Não vai ser fácil. Não vai ser legal. O teu corpo, opa, o que aconteceu? Sabe, faz 35 anos que você está comendo tanto, e você decide parar de comer, alguma coisa vai acontecer dentro de você. Mas a gente não deve encarar isso como um fardo de obrigação, mas sim como um convite de Cristo. Esteja mais perto de mim, esteja mais próximo de mim. Isso para as demais disciplinas também, né? A oração, da mesma forma, a gente não vai orar porque a gente é obrigado a orar. A gente não serve alguém na rua porque a gente é obrigado. Não, a gente não é obrigado a nada. Mas Deus faz convites sutis ao longo do dia, ao longo da semana para nós. Fica mais perto de mim, vem aqui que eu quero falar com você, eu quero te abençoar, quero te dar uma orientação nova para a vida, quero te dar mais amor por mim, pelas pessoas. Tem muitas bênçãos sim, que a gente pode experimentar a partir desse lugar. A gente não sabe porque a gente não vai, sabe? A gente não sabe porque a gente não gasta tempo lá. Então, primeiro, o jejum não deve ser para aparecer. Segundo, o jejum é para o Pai. Vamos ler o 17 e 18. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai. Então, o objetivo do jejum primeiro é comunhão com o Pai. O objetivo principal dele é comunhão com o Pai. Deus nos criou para comunhão. Ele nos criou para Ele mesmo. Ele nos criou para experimentar dele, para conhecer Ele. A vida eterna é conhecer a Ele. Então, o objetivo do jejum é se abster de alimento, para você ter um momentinho de comunhão com o Pai, um momento especial. Além daquilo que você faz todo dia, ou pelo menos deveria, de ler tua Bíblia, de fazer uma oração, fazer algo a mais. Que Deus merece, Deus é digno da minha vida. Ele é digno de 10 horas de fome, de uma dor de cabeça, sabe? Ou de 3 dias, quem sabe, né? Um dia a gente chega lá. A gente fez uns 7 anos atrás com a República da igreja toda, a gente deve ter comido fruta 2 vezes no dia, assim, nossa, foi uma loucura. E aí a gente entregou todo mundo junto no final, acho que o Cláudio fez umas sopas, assim, nossa. Uma das coisas interessantes do jejum também, cara, é que qualquer arroz com ovo, cara, vira um banquete, assim, espiritual. Depois de algumas horas, assim, você come e você fala, meu Deus do céu, que delícia essa comida. Tipo, é um arroz com ovo, é uma banana, eu gosto de banana no meio. Quem que gosta de banana na comida aqui? Não estou sozinho. Você come aquilo entra, e assim, é a forma que a gente deveria encarar todas as refeições, né? Jesus coloca na principal das orações da Bíblia, né? Dá-nos o pão nosso de cada dia. O que é pão? Tipo, é algo muito simples, algo muito rotineiro. Mas ele fala para a gente orar e pedir pelo pão nosso de cada dia. O pão nosso é muito especial, é uma graça de Deus, é uma dádiva de Deus que a gente come no automático. Por quê? Porque está no celular. Ou porque a gente come no carro, correndo, fazendo um monte de coisa, sabe? A gente não para, a gente não contempla mais essas coisas da vida. E o Anselm Green também, no livro sobre jejum que ele escreve, ele diz que a prática do jejum recorrente, ela começa a ressignificar todo momento de refeição. Porque você encara todo momento de refeição e você lembra, Cristo se fez o cordeiro, Cristo se fez o nosso alimento. Então, de certa forma, é muito louco. Esses monges, eles acessam uns negócios assim que não tem, cara. Os caras são muito inspiradores, assim. Mas ele diz que todo momento que você vai comer, você se lembra
de que você é um saco vazio, de que você precisa ser saciado. E aí você lembra que a única pessoa que pode saciar a tua alma, pode te saciar por completo é Cristo, que se fez o nosso alimento, que se fez o pão, que se fez o vinho, que nos enche dele. Então, ao invés de comer celular, comida, meu Deus, não, igual você quando entrega o jejum, você degusta aquele arroz, aquele feijão, aquele ovo, você fala, meu Deus, que comida maravilhosa. Mas aí a gente pode começar a pensar em todas as refeições pequenas do nosso dia, pensando, Deus, obrigado por essa barrinha de cereal aqui, que ela vai me nutrir, que ela vai me matar a fome por um pouco, obrigado porque eu tenho condição de comer isso, tem gente que não tem. E que o Senhor me ajude a te glorificar sempre e a lembrar, todos os dias quando a gente comer, que Cristo é o pão vivo que desceu do céu, que Ele é quem nos alimenta. Então o jejum ele vai ressignificar todas essas coisas, né? Então, não só ressignificar tudo, como Ele é esse quem nos abriu o caminho de comunhão com o Pai, né? A gente consegue fazer essas coisas porque a gente está apoiado em Cristo, né? Não é na força do nosso braço, não é no nosso merecimento, não é carteirada que a gente vai dar em Deus. A gente sempre está submetido à obra de Cristo, né? Agarrados à cruz de Cristo e nos méritos dele. Ele teve a vida piedosa perfeita, Ele é quem cumpriu a lei de forma perfeita, Ele é quem foi o sacrifício perfeito que foi entregue ao Pai pelos nossos pecados. Então a gente faz tudo isso que a gente tem para fazer na vida sempre agarrados aos méritos de Cristo, né? Nunca para a gente tomar a glória para nós mesmos, né? Diferente dos fariseus, eles queriam ser reconhecidos e eles foram recompensados. Os homens estão vendo vocês, palmas, vocês são piedosos, vocês dão esmolas, vocês jejuam, vocês oram, mas a nossa recompensa é a comunhão com o Pai, no secreto. Então, o jejum é uma ferramenta à nossa disposição para nos ajudar na comunhão. E por fim, o jejum é no secreto, verso 18. Acompanhe aí. A fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Então, esse lugar secreto de intimidade com o Pai, onde você se retira para orar, onde você se retira para jejuar, para meditar na palavra dele, é um lugar seguro, mas é um lugar sim para o nosso ser, a nossa alma vir à tona. É um lugar de vulnerabilidade, é um lugar de intimidade. Assim como o casal se retira para o quarto, para a intimidade dele, Deus nos convida a ter intimidade com Ele num lugar secreto, num lugar seguro, num lugar onde a gente está sós com Ele. Onde a gente pode derramar nossa alma, onde a gente pode fazer orações que talvez a gente teria vergonha de fazer perto de outras pessoas. Olha que convite especial, Deus está lá no nosso quarto nos esperando, e não só exclusivamente lá, né? Mas se Jesus falou, então vai para o teu quarto, vamos falar, vamos fazer isso, vamos obedecer. Você quer que eu me retire da bagunça, de tudo, das pessoas? Beleza, eu vou para qualquer lugar. Teu quarto, a Mauro falou, já está no banheiro. O banheiro é um ótimo lugar para você orar também. Vai para a cozinha, forro, seja lá onde for, mas se retira, vai para um lugar escondido, vai para um lugar para ficar com o seu Pai a sós. Esse lugar é um ambiente seguro para você derramar a tua alma diante dele, para você ouvir dele, para você ser cheio da vida dele. E uma frase para arrematar e para a gente concluir toda a reflexão é que o jejum é anunciar a nossa própria alma, você depende totalmente de Deus. Então quando a gente está sem comer, a gente sente a fraqueza, a gente sente dor de cabeça, sente os sintomas de estar sem comer, a gente relembra automaticamente. Você depende totalmente de Deus, você não depende do pão que você podia estar comendo agora. Você não depende do arroz com feijão que você podia estar comendo agora, ou do café preto que ia te dar energia e ia te deixar sem dor de cabeça. Não. Você faz esse período não para ficar sofrendo e o sofrimento como um fim em si próprio, mas para lembrar a si próprio. Você depende completamente de Deus para a tua vida. E nisso a gente é fortalecido, nosso espírito é vivificado, o Senhor nos alimenta com a palavra dele, com a presença dele. E certamente a gente consegue sim ter uma vida mais feliz, uma vida mais satisfeita no Senhor. A gente consegue lidar melhor com os obstáculos, com as dificuldades da vida, ter uma sabedoria para tomar decisões, para fazer o que tem que ser feito e não fazer o que não tem que ser feito, né? Então, a prática do jejum é uma bênção, assim como a prática da oração, a prática da caridade. E a gente fecha hoje nesse ciclo desses três principais práticas da nossa fé cristã. Queria te convidar a ficar de pé para a gente orar, para encerrar. Pensa na tua mente aí, veja o que você pode fazer de algo simples, assim, uma prática simples. O que Deus te pede,
Que seja um café da manhã, às vezes você não tem tempo, você sai correndo de casa porque você toma um café lá. Pô, meia horinha, vou ficar sem um café da manhã. Para fazer o quê? Para você ali ficar diante de Deus, abrir a tua palavra, ler um salmo, pedir para o Senhor falar com você, orar, sabe? É um período de almoço. Para quem trabalha, tipo CLT, 8 às 6, o almoço é um período muito especial para você fazer isso. É difícil demais trabalhar com jejum. Você não necessariamente precisa fazer um dia inteiro de jejum. Mas às vezes escolher um período de almoço, sabe? Você tem lá 1 hora de almoço, 1h30 de almoço. Pô, ao invés de almoçar hoje, eu vou botar aqui um louvor no carro, no fone. Se tranca no banheiro da tua empresa lá, se não tem lugar para fazer isso. Fica no banheiro, não tem problema, não. Deixa eu pensar em qualquer coisa. Você bota um louvor, você leva a Bíblia, você fala, Deus me visita, fala. Sabe, não tem lugar mais precioso para a gente estar, não tem coisa melhor para a gente fazer do que nos abrir, ser ativo nessa busca pelo Senhor, né? Não esperar só que Ele venha toda hora ficar nos chamando, tipo, levanta do sofá, venha, tem uma vida para você viver, tipo, não vamos ser crente preguiçoso, sabe? Não vamos ser crente passivo, vendo a vida passar e a gente sem crescer no Senhor, no conhecimento dEle, no amor a Ele, no amor às pessoas, das práticas, das disciplinas espirituais. E eu creio que sim, que o Espírito vai nos auxiliar, vai nos fortalecer. Porque Ele quer, Ele é o principal interessado em fazer a gente ter mais dEle, né? Então vamos orar. Obrigado, Senhor, por falar ao nosso coração hoje, por nos visitar aqui, desde o início do culto, de forma poderosa, e pela Tua palavra que foi lida, que foi pregada, Deus, pelas pessoas que o Senhor já falou desde de manhã hoje, Pai, no culto de manhã, agora à noite, e nós queremos responder esse convite gracioso do Senhor, Deus. É um convite, Deus, um convite para sair que o Senhor nos faz, um convite para sair da rotina, Deus, um convite para sair da bagunça, sair do fervo, Deus, um convite para sair das telas, Pai, um convite para a gente se abster, Deus, se abster de uma comida gostosa, para estar diante do Senhor, Deus. O Senhor tem banquetes diários para oferecer a nós, assim como Cristo falou, quando os discípulos perguntaram se Ele não estava com fome, Ele falou, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Mostra-nos essa comida, mostra-nos esse alimento, Espírito Santo, esse alimento que sacia a alma, essa água que flui do interior, Deus, como rios, Pai. Assim como o Senhor falou para a mulher samaritana, quem beber dela nunca mais vai ter sede. Sacia a nossa sede, sacia a nossa fome, Deus, a fome da nossa alma, a fome do nosso coração. Enche-nos de Ti, nos ajuda a nos abrir para o Senhor, nos ajuda a nos abrir para o Senhor para receber mais de Ti, Deus. A vida cristã não precisa ser uma vida sofrida, Deus, e o Senhor nos dá ferramentas para nos auxiliar nisso, para ter uma vida mais sadia, uma vida mais sábia, mais alegre, de mais amor pelo Senhor. Isso é uma ótima ferramenta. Então nos ajuda, Jesus, a considerar isso, a considerar períodos de abstinência para estar diante do Senhor. Fortalece Teu povo, Pai. Fortalece Teu povo, livra de toda acusação, de toda condenação de Satanás, Pai. Mas que o Senhor nos ajude a nos posicionarmos, a nos esforçarmos, Pai, para abrir espaço, para que o Senhor nos encha, Deus. Nos abençoa nessa semana, nessa noite, Pai. Dá uma noite de sono agradável para cada um de nós aqui, Pai. E, enfim, enche o nosso coração de Ti, Pai. Guarda-nos no nosso trabalho, na nossa casa, Pai. Voltando para a nossa casa agora. Fica com a gente essa semana, Pai. E continua a falar no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, povo. Deus abençoe vocês. Uma boa noite. Qualquer coisa, nos procurem. Deus abençoe.